Maravilha. Fala, pessoal. Tudo na paz? Vamos começar aqui mais uma reunião PG dos adolescentes. Esse PG aqui é muito bom, viu, galera? Eu curto demais. Eu vou pedir para... Você vai fazer um louvor, ô Escher? Ah, então já manda uma oração para nós aí, já tá no comando já. Beleza, gente. Desculpa, porque eu achei que o ukulele estava afinado e eu tive que dar afinadinha aqui agora. Mas vamos orar, então. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui, Deus. O Senhor tem nos abençoado no nosso dia a dia, Pai, mesmo sem que a gente esteja pensando o tempo todo no Senhor, Pai. O Senhor está pensando o tempo todo em nós, Pai. Nós somos gratos a Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ter um momento gostoso agora de adoração e que a gente possa estar aprendendo mais sobre a Tua Palavra através da análise de um filme, Deus. Seja usando o Caio nesse momento. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se é grato, certinho. Então, bora. Grande é o Senhor e muito na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus
Muito bom. Vamos lá, então, dar início. Bom, galera, eu mandei para vocês um vídeo em particular para a gente assistir um filme, que é Crônicas de Nárnia, que eu particularmente gosto muito e através dele extraí bastante coisa relacionada ao Evangelho, né? Então, vamos lá. A primeira coisa, antes de começar a falar do filme, eu acho muito importante falar do autor, né? E é um autor considerado um dos melhores já do mundo, aí, né? Se não for o melhor, né? Que é C.S. Lewis, que, não sei se é por coincidência do destino, ele era ateu até a sua adolescência, e conheceu a Cristo através de um amigo, também escritor, eu não sei falar o nome certo, Gustavo pode me corrigir aí, mais ou menos Tolkien, algo Tolkien. relacionado a isso. Tolkien, exato. Escreveu O Senhor dos Anéis. Exatamente. Ele também é considerado um dos melhores escritores já aí do mundo que escreveu O Senhor dos Anéis. Então, C.S. Lewis conheceu Cristo através do Tolkien. E uma coisa, assim, muito interessante que eu vi da vida do C.S. Lewis, que ele buscava evangelizar as pessoas através da literatura, que é a coisa que ele, né, trabalha, eu creio que amou a vida toda dele. Tanto é que em Crônicas de Nárnia, ele misturou mitologia grega com o cristianismo. Olha que coisa doida, né? Então tinha centauro, tinha minotauro, tinha ciclone, tinha ogro, tinha fênix, junto com uma história relacionada ao cristianismo. Então o cara conseguiu bolar isso dentro de vários livros, né? Então, eu consegui trazer uma reflexão para a gente através disso. Que nós podemos também falar de Cristo, compartilhar Cristo, viver Cristo através das coisas que nós gostamos ou trabalhamos, né? Então, eu posso levar uma palavra, viver Cristo através do futebol, por exemplo. Uma coisa que eu particularmente gosto muito. Eu posso levar Cristo, falar de Cristo também em jogos online com nossos amigos. Por que não? Lá na nossa escola, no nosso trabalho também, como o C.S. Lewis fez, né? Então é uma reflexão boa para a gente, né? Levar para a vida. Bem, C.S. Lewis escreveu 7 livros, né? O segundo livro, que é baseado no filme que a gente assistiu, né? Que se chama O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que inspirou o filme. Então, para a gente iniciar a análise, assim, né, falar um pouco, né, é interessante a gente pegar algumas coisas que aconteceram no primeiro livro do C.S. Lewis, que eu não li, mas achei interessante buscar alguma coisa para a gente entender como que funcionou o filme, né, a explicação do filme. Então, no primeiro livro, C.S. Lewis fala que Aslan, que é o leão, né, criou Nárnia. E conforme a história vai andando, o mal se apodera de Nárnia, que basicamente é dominado pela feiticeira, né? Então eu queria dar uma pausa aí e falar sobre 2 personagens muito importantes do filme, que é o Aslan e a feiticeira. Então a gente vai lá em Apocalipse 5:5. Alguém podia ler para mim aí? Fique à vontade. Apocalipse 5:5. Peraí que eu já leio. Beleza. Apocalipse 5, 5. Versículo 5. Está escrito o seguinte: Isso. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É isso? Perfeito. Nesse versículo, isso mesmo, nesse versículo tem um contexto, né, geral.
Mas o importante é que leão da tribo de Judá é simplesmente um símbolo relacionado a Jesus Cristo. Então, tem outras passagens da Bíblia também que falam sobre leão da tribo de Judá. Tem lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 8 a 10, também fala sobre leão da tribo de Judá, que é nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Então, se a gente pensar um pouco, o que é um leão? O que significa a figura do leão? Cara, é um negócio assim, né? Feroz, né? Uma figura, um animal que impõe respeito, tanto é que ele é considerado o rei da selva, né? Então, se a gente vê o Aslan do filme, ele tem determinadas cenas que ele dá respeito, né? Ele dá um rugido lá, todo mundo baixa a bola, mas também tem momentos que ele é super dócil, né? Ele é doce, sempre que ele vai falar, são com palavras sábias. Cara, se Jesus não tem uma imagem, né? A gente não consegue, né, ilustrar. Mas para mim, eu ilustro Jesus lá do filme das Crônicas de Nárnia. Cara, é exatamente aquilo. Ele no filme simboliza Jesus Cristo. E também, em contrapartida, tem a feiticeira, né? Que no filme ele simboliza o reino do mal, que na minha opinião é a Frozen do mal, né? E para a gente falar sobre a feiticeira, a gente vai lá em 2 Coríntios 11, versículo 14. Você pode ler aí? Alguém pode ler, fazendo favor? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Eu leio. Por favor. É 2 Coríntios 11, 14, né? Isso. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Perfeito. Se a gente pensar um pouquinho, a feiticeira simboliza o reino do mal. Mas ela é toda bonitona, né? Só veste os panos. A maioria das cenas ela tá numa carroça, se não tá uma rena empurrando ela, é urso lá no final da batalha, né, da guerra, né? Então, basicamente é isso, né? Na nossa vida, o mal não é assim feio, né? Para vocês mulheres não vai aparecer um homem todo feio, né? Tentando vocês, não. Vai aparecer um cara bonitão. Para nós homens vai aparecer uma mulher toda bonitona. E pode se relacionar a outras coisas, assim, relacionado a coisa bonita, né? Mas nem tudo que parece ser bonito faz bem para nós, né? Então a feiticeira ilustra um pouco isso, né? Ilustra um pouco do mal, só que ela não é nada feia, é toda bonitona, tudo chique, né? Queria ilustrar esses dois personagens porque é muito importante e como C.S. Lewis construiu isso pra gente, né? Então, começa o filme, né? Os quatro filhos, eles vão para a casa do professor, né? Fugindo da guerra. E são quatro, né? A Lúcia, a pequenininha, a Susana, o Pedro e o Edmundo. Então a Lúcia entra lá no guarda-roupa e entra em Nárnia, né? E tromba lá com o Senhor Túminos, né? Senhor Túminos, que é um fauno. E é interessante que quando eles entram lá na casa do Senhor Túminos, né? Ele falou, a gente está 100 anos em um inverno sem parar, ininterruptos, né? Sem parar, 100 anos com inverno. E, cara, antes a gente dançava, né? A gente tinha comunhão. Ele falava um pouco isso, né? Então dá para a gente comparar um pouco que o inverno simboliza um pouco o reino do mal, porque Nárnia estava, né, no reino do mal, estava passando por um período difícil ali, né? Se a gente parar um pouco, cara, ele estava passando algo que não tinha comunhão, eles não dançavam como eles dançavam antes, e é exatamente isso que o mal traz para nós. Ele separa um pouco nós dos relacionamentos, tanto com Deus, tanto com amigos, né? E o que eu tiro disso? Cara, a gente não consegue fazer nada, nada, sem ter relacionamentos. A gente não consegue fazer nada sozinho. O Gusto tá aí de prova. Quantas vezes eu precisava eu precisei da ajuda do Gusto, com as minhas dificuldades, com as coisas que eu precisava da ajuda dele. E quantas vezes ele precisou da minha ajuda também.
a Ashley, quantas vezes eu precisei da ajuda dela, mas em contrapartida, ela precisou da minha ajuda, né? Mas o que a gente tira disso, né? A gente, todos nós, precisamos de ajuda. Então, tem nossos pais, tem nossos amigos. Mas quem a gente tem ajudado, né? É isso que eu tirei dessa parte do filme. Pois bem, continua, né? Então, depois o Edmundo vê a Lúcia entrando no guarda-roupa e tromba com a feiticeira, né? Depois que ele entra em Nárnia. E a feiticeira começa a persuadir ele, né? Começa a mostrar docinhos, né? Um café, não sei lá, um cafezinho. E falou assim, ó, preciso do resto da sua família, né? Então, é basicamente isso que o inimigo faz com a gente. Ele persuade, ele acusa, ele finge ser bom, ele promete vantagens, mas o que ele quer? Ele quer a morte da gente, né? Então, ele parece ser a vida, mas no final é a morte. Deixa eu ver minha colinha aqui. Beleza. Mas por que ela está persuadindo o Edmundo? Porque existe uma profecia lá em Nárnia, né? E aí eu vou lá na cena do Castor. Não sei se vocês lembram, quando ele está lá na casa do Castor, o Castor fala, ó, tem uma profecia e vocês vão cumprir. E o pessoal fica assim, o que está acontecendo, né? E tem uma frase que ele fala que ficou bem marcada. Ele fala assim, o Asla está voltando, o Asla está vindo, o Senhor dos Bosques, o Maioral. Aí eles ficaram assim, mas o que ele estava falando? O Asla está vindo para salvar a gente, né? Tem uma profecia com eles lá que basicamente eu não entendi muito bem, que é os filhos de Adão e Eva vindo, vai salvar a Nárnia. Mas basicamente ele falou assim, cara, o Aslan tá vindo para salvar a gente, né? E isso eu comparei, é uma interpretação minha, não é totalmente verdade. Eu comparei também com os judeus, né? Os judeus esperavam, e até hoje esperam, né? O retorno do Messias, né? E é basicamente isso, né? A Narnia estava esperando também o retorno de alguém que salvasse eles, que é o Aslan. Mas o pessoal, não, vocês estão confundindo, não é a gente que vai salvar, né? E eles correm, dão um pé atrás, né? Só que olha pro lado, cadê o Edmundo, né? O Edmundo trai eles, né? Então eles saem vazados da casinha ali e vai atrás da feiticeira. E coitado do Edmundo, o filme inteiro ele sofre, né? Fica preso, viaja amarrado, o filme todo ele sofreu. Mas resumindo, ele trai os irmãos dele, né? E mais pra frente, a feiticeira se encontra com o Aslan e fala assim, ó, o Piá ali traiu vocês, se muda a lei de Nárnia, ele tem que morrer, né? E dá pra gente fazer um paralelo com isso sobre a vida do homem também. O homem foi condenado pelo pecado e não havia salvação. A lei tinha que ser cumprida. Mas Deus envia o seu Filho para nos salvar, para morrer no nosso lugar. E foi basicamente isso que o Aslan fez, né? Ele foi se sacrificar no lugar do Edmundo, que traiu, né? E aí entra uma cena que para mim mexeu muito comigo. Porque retornando lá no começo, o leão é uma figura assim que impõe respeito, todos temem. E na hora que o Aslan vai pro sacrifício, cara, ele não reage, ele fica na dele, ele é chutado, é cortado o pelo, que acho que para um leão é vergonhoso isso, né? Cara, lembra muito um cordeiro indo pro matadouro. Sim, não reagiu, ele foi na dele, foi na dele. E eu até peguei aqui a fala da feiticeira, bem na hora que vai matar o Aslan. Ela fala bem assim, desse jeito, abre aspas. Sabe, Aslan, estou decepcionada com você. Achou mesmo, com tudo isso, poderia salvar o traidor humano? Você vai me dar a sua vida, mas ninguém será salvo. É nisso que dá o amor. Cara, e é exatamente isso, né? Deus, por amor, sacrificou o seu próprio filho em nosso lugar. E ele deu a vida por pessoas como Edmundo, que não dá mínima,
morreu por pessoas como eu e você, que estamos aqui buscando mais a Ele. Ele morreu por pessoas que não dão a mínima para Ele, né? Ele manda, e mesmo assim ele manda chuva para mim, para você, mesmo pessoas não amando Ele, mesmo pessoas não buscando Ele, Ele morreu no nosso lugar. E foi a mesma coisa que o Aslan fez, né? Deixa eu pegar minha colinha. Aí, beleza. E, pois bem, depois disso o Aslan ressuscita, né? E me vem duas referências na minha cabeça, a partir do momento que ele ressuscita. Depois que ele ressuscita, se vocês repararem, a mesa que ele foi sacrificado rompe ao meio. Se a gente for lá em Mateus, capítulo 27, versículo 51, diz assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. A terra tremeu e as rochas se partiram. Ou seja, antigamente a gente precisava de um sumo sacerdote para a gente se chegar a Deus, e a partir de agora a gente tem uma conexão direta a Deus através do Espírito Santo. Então o véu se rasgou. E lá no filme é retratado com aquela mesa partindo ao meio. Outra coisa que vem à minha cabeça, quando o Aslan ressuscita, quem está lá testemunhando? É a Lúcia e a Susana, né? E quando Jesus ressuscita, quem está lá perto? É a Maria Madalena, ou seja, as mulheres foram as primeiras pessoas que testemunharam a ressurreição de Cristo. E depois disso, Aslan derrota o mal e a paz reina lá em Nárnia. Então, são algumas cenas que me vêm à cabeça e que dá para a gente fazer vários paralelos com a Bíblia. Eu queria saber um pouco de vocês. Vocês têm algum comentário? Se tem alguma cena que gravou na cabeça de vocês, alguma história, algum complemento, fique à vontade aí. Uma coisa que me marcou muito no filme foi aquela parte. Não tá aparecendo. Foi porque, assim, eu pude compreender muito facilmente como o mal se apresenta pra gente de uma forma muito. Como é que você falou? Que ela persuade a gente. Bonita, né? Ela chega. Porque, assim, para quem não assistiu, a mulher ela chega falando assim: ela encontra ele, o Edmundo, a feiticeira encontra o Edmundo, e ela fala o seguinte: você já se imaginou rei? Você quer ser rei? E por que ela fala isso? O mais engraçado é porque ele era como se fosse o irmão rebelde, sabe? Ele não aceitava a reverência que o irmão dele mais velho tinha. Ele não aceitava que ele tinha que obedecer ao irmão mais velho. Pensou, eu tenho que obedecer? Eu só obedeço a minha mãe, sabe? Então ele não aceitava que o irmão dele poderia mandar nele, sabe? E a coisa que ele mais pensava assim, se algum dia eu fosse rei, imagina, o meu irmão teria que ter sido rei primeiro, porque ele é o mais velho, né? E na família nobre, sempre o mais velho que acaba herdando para ser rei. Então, se fossem para ser rei, se alguém da família dele fosse ser rei, seria o irmão, não seria ele. Então, ele sentindo inveja e se sentindo na ganância de eu quero ser rei, eu quero mostrar que, sabe? Nessa ganância, ele aceita como se fosse tipo, meio que se aliar à feiticeira, né? Por quê? Porque ele bota isso na cabeça de que ela vai me fazer virar rei, ela vai me ajudar, a gente vai ser rei juntos e tanana. E daí depois, lá na frente, tipo assim, a irmãzinha mais nova dele já sabia que ela não era rainha nenhuma e de que ela não tornaria ele rei. E que ele era apenas um cara, que ela era apenas uma feiticeira. E, sei lá, eu acho que é tanta coisa, mas tanta coisa que quando a gente linka com a vida real, parece que é um baque tão grande, sabe? E lá pra frente, o leão, ele se oferece, ele fala assim, existe uma profecia, pensa bem, existe uma profecia que virão 4 pessoas junto ao Aslan
E o Aslan vai poder montar um exército e vencer o mal. Legal, vai vencer o mal. E essas 4 pessoas ajudariam, teriam uma participação fundamental nisso. E quando chega essas 4 pessoas, a rainha fala assim: não, eles vão vencer, eu não quero. Eu quero ganhar, eu quero vencer. Então ela tenta de qualquer jeito capturar. Só que ao invés dele pensar assim, pera, ela quer me capturar, ele pensa o seguinte, pera, mas se eu ajudar ela, eu posso ser rei, eu posso ser maior. Então a ganância dele fez ele ajudar, ou seja, ele fez ele trair a Aslan e todos os seus irmãos. E pela magia deles lá, pelas leis, era o seguinte: se você trair, você automaticamente você é obrigado a ser morto pela rainha lá do mal. Pela rainha. Não, a feiticeira. E ao invés dele morrer, o leão fala: não, deixa que eu morro no lugar dele. E daí, quando ele morre no lugar dele, acontece tudo que o Caio falou, sabe? Se rompe aquela pedra, sabe? E é muito forte a cena em que ele tá sendo massacrado em silêncio na frente das pessoas. É algo muito forte para mim. Mas eu acho que é mais essas coisas assim que mais me marcaram. Ler o que as pessoas coisarem. Eu tô pelo celular, não consigo ler. Aí vocês leem aí pra mim, gente. Não aparece aqui pra mim. Eu leio aqui. Pode ler. Oi, Débora. Não, quero saber se mais alguém vai opinar. Eu acho esse filme muito forte, porque, tipo, quando você entende, você sabe a história real, né? A história da Bíblia, acho que ele te marca bem mais. Inclusive as referências que ele faz. No final, o Aslan fala pra Lucy, não se preocupa que eu vou voltar. Você entende que Jesus vai voltar, sabe? Você meio que faz uma referência. Consegue relacionar. Excelente. Mais alguém? Só complementando o que a Ana falou, nos outros filmes tem essa referência que o Aslan falou, vou voltar, né? E nos outros filmes ele volta e dá outros ensinamentos que dá pra gente tirar 1000 coisas também. Então é exatamente isso que a Ana falou. Existem só 3 filmes, né? Mas são 7 crônicas, né? Elas estão compiladas num livro só hoje, mas elas foram, dado o momento, divididas em 7 crônicas. Então, nós estamos vendo aqui o do primeiro filme, em que o Edmundo é o mal da vez, mas ele só nesse filme, né? Os outros 2 também vai ser, né? Os 2 mais velhos. Tentados, vai falar muito da tentação. Quem que não sucumbe à tentação é quem tem um coração mais puro, né? Que é a Lúcia, que é, de fato, o personagem principal de toda a trama, é aquela que nos faz recordar a palavra de Jesus dizendo que nós precisamos ser igual a uma criança para que a gente possa entrar no reino do céu. É interessante como ele se revela a ela mais do que os outros por causa da fé, por causa que ela crê, né? Então, o que mais me chama a atenção do filme, dentre tantas coisas, você falou muitas coisas, os meninos aqui comentaram algumas, e tem outras mais. O filme inteiro é muito cristocêntrico, né? Mas o que me chama mais a atenção é como que o Aslan, ele se revelava de uma maneira muito mais intensa com a Lucy, que cria nele o tempo todo. Que não pedia a ele provas da existência dele, né? E que de certa maneira, tinha até uma paciência para esperar a manifestação dele no momento apropriado, né? É muito interessante o papel da Lucy, foi o que mais me chamou a atenção. Mas o filme é extraordinário, tá? Nós temos muita coisa para extrair do filme. Não sei se nós vamos assistir os outros 2, acho interessante. Aí nós vamos ver bastante a questão da tentação, né?
todos nós somos tentados, ainda que servimos a Cristo, e os irmãos serão tentados. A própria Lúcia é tentada, né, no terceiro filme. Ela já está maior, já não está tão criança mais, e aí a tentação chega ao coração dela também, né? É isso aí. Travou, Caio? O que me chamou mais atenção, Augusto, no filme foi a vida do Edmundo. No começo do filme, ele é desobediente, você vê que ele briga lá com a mãe dele, tem alguns momentos que ele briga com o Pedro também, e ele se ferra um pouco durante o filme, quase todo, né? Só que interessante que a partir do momento que ele conhece Aslan, ele muda, sabe? O caráter dele. Você vê lá, ele fala com o Pedro de outra maneira, o caráter dele parece que mudou. E é exatamente isso que acontece com a gente também, sabe? Antes de Cristo a gente é uma coisa, a gente tem um caráter, a gente tem um coração. A partir do momento que a gente conhece Aslan, né, o nosso caráter muda. Deus muda o nosso coração. Então uma coisa que me chamou muito atenção foi a vida dele também durante o filme. Maravilha. E é isso aí. Tem uma fala com o Aslan e o Pedro, antes da guerra, antes do Aslan se sacrificar. Ele fala assim, o seguinte pro Pedro: existe uma magia profunda que separa o certo do errado e guia todos os destinos. O que será que ele estava falando, né? Eu vou deixar aí no ar. Então é isso, galera. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E foi muito bom. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu tenho alguma coisa para acrescentar, que é quando a Lúcia ela entrou lá e depois ela voltou para falar para eles que tinham um novo mundo, digamos assim, ninguém acreditou. Só que depois que ela levou eles para lá, eles viram que realmente existia. Depois eles viram que era um lugar muito bom. Eles viram que era o lugar deles, que era para eles ficar lá. Ou seja, é a mesma coisa de alguém mostrar o reino de Deus para alguém e essa pessoa vê que aquilo realmente é o lugar certo, que é o caminho que nós devemos seguir. É isso que eu vi mesmo. Excelente. Uhum. Bom demais. O Caio parece que está meio travando. Foi mal, gente. A internet aqui é meio ruim. Você olha pra gente aí, Gusto? Vamos encerrar, então. Vou falar para a Débora orar. Galera, vamos embora lá pro culto, hein? Quem puder ir, quem não puder, assiste lá via Instagram, beleza? Ora aí para nós, não. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela vida do Caio, da Ashley, da Ana, do Derek. Oh Deus, por cada um que esteve aqui reunido na sua presença. Deus, que o Senhor possa ministrar em nossos corações, aos nossos corações, que possamos ser como crianças diante do Senhor, extremamente confiantes em Ti, em tudo aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Muito obrigada pela sua presença em nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Falou, galera. Até mais. Tchau, gente. Até depois. Tchau. Até. Valeu, até mais. Depois.